Quem está feliz com Jesus, olha para o irmão e diga: você é uma bênção de Deus aqui. Amém? Gente, abra a sua Bíblia agora. 1 Samuel, capítulo 15. Quem achou? Senhor, eu sei que tu me sondas. Quem achou? Posso ler? Diz assim: disse Samuel, versículo 1, 1 Samuel 15, 1, tá? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Grife isso aí: destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Amém? Porém matarás, olha só, homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, grife aí, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E saiu, e o povo, ao fio da espada, verso 8, né? Verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag, que é o rei, viu, dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os que quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Vou ler de novo. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse. Quem foi que disse? Saul, viu? Saul falou para o profeta Samuel: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? Forte. E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas,
e peleja contra eles, até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura, atenção, o povo que acredita nessa teologia idiota, medíocre da prosperidade, né? Que os sacrifícios justificam tudo, não é assim que eles dizem? Que você tem que ter uma fé e sacrificar. Presta atenção. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque, preste bem atenção, hein? A rebelião, verso 23, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra. Diga amém. Pode sentar. No verso 29 diz: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Imagine que Saul estava impressionado, estava empolgado, estava preocupado com o que o povo ia pensar, e totalmente despreocupado com o que Deus estava pensando na vida dele. Irmãos, é algo que nós temos que pensar aqui hoje. Será que nós entendemos quando Deus falou com Saul, e Saul foi levantado como rei, não foi? O que é que nós somos? Diga comigo: reino e sacerdócio. Deus nos levantou para exercer, para fazermos parte do reino dele. Mas Deus deu uma ordem muito peculiar ao rei Saul, que notoriamente está na vida de qualquer cristão. E lembre-se, a gente não estuda o Antigo Testamento como doutrina, mas nós podemos avocar, trazer para nós o direcionamento de Deus ao povo de Israel, como exemplo do caráter de Deus, da personalidade de Deus. Quando eu conheço Deus, eu observo como Ele procede, como Ele age. Então, eu leio num texto, Deus dando a ordem para que se destruísse os amalequitas. Mas Deus não disse que destruísse parcialmente. Ele dá uma ordem e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 2: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. E ele dá uma ordem, olha aí: vai agora, verso 3, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupes. Amém? Querido, Deus, Ele nos deu uma ordem para sermos cristãos. E qual é a ordem para você se tornar um cristão verdadeiro? Que você vá até o seu coração
e destrua tudo aquilo que porventura desagrade ao Senhor. Amém? Por que Amaleque estava sendo destruída? Diga, porque Amaleque foi contra o Senhor. Nós estamos vivendo num período em que a Bíblia fala sobre santificar e purificar até ver o dia do Senhor. A igreja vai ser arrebatada e vai vir o dia do Senhor, 7 anos de grande tribulação. Mas a igreja que vai subir não é uma igreja desprovida do conhecimento de Deus, não é uma igreja que não está atenta à palavra do Senhor, mas é aquela igreja que atenta tudo, cada vírgula, cada ponto, ela está em acordo com tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Como é que você vai entrar em acordo com uma coisa que você desconhece? Como é que você vai ter entendimento daquilo que você não estuda? Então perceba, Deus falou pelo profeta Samuel e deu uma ordem: destrói tudo e não poupe nada. O que é que Saul faz? Saul faz o que tem que ser feito, ele vai contra os amalequitas, ele mata os amalequitas, mas ele poupou ao rei Agag. Irmão, qual é a sua definição de tudo? Tudo é tudo ou tudo é alguma coisa a menos que tudo? Pode dizer, tudo é tudo. Então, quando ele disse tudo, Agag estava no meio do tudo, estava ou não estava? Claro, o rei dos amalequitas tinha que ser morto. Não era só o povo não era só os soldados, o rei também. Mas ele poupou o rei. Depois, a Bíblia diz que ele pegou, veja aí o versículo que é até mais interessante. Veja aí. Ele pegou, verso 9: e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia onde? Em Amaleque, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, eles não quiseram, a vontade deles, não quiseram. Porém, olha só, toda coisa vil e desprezível destruíram. Qual era a obediência deles? Estava ligada ao que eles achavam que não queriam, que não gostavam. É muito fácil você abrir mão de coisas que você não quer. Sim ou não? Eu não gosto disso, daquilo outro. Para mim, ser cristão é fácil. Se ser cristão é abrir mão dessas coisas que eu não gosto, show de bola, está fácil. Mas ser cristão, irmãos, é abrir mão das coisas que você quer e que você valoriza acima de Deus. Idolatria é tudo aquilo que está acima do Senhor. Amém ou não amém? Quando eles pouparam Agag e o melhor dos bois, das ovelhas e todo o rebanho, veja, eles colocaram aquilo acima de quem? De Deus. Aquilo para eles estava acima do Senhor. Isso é idolatria. Eles se rebelaram contra a vontade, contra a palavra de Deus, praticaram feitiçaria e praticaram idolatria, porque aquilo ficou acima da palavra, acima da ordem, acima do mandamento de Deus. Isso parece ou não parece com a vida de muita gente? Que Deus mandou deixar muitas coisas, não foi? E você deixou algumas, mas não deixou todas. No seu processo de obediência, tem coisas que você diz assim para Deus: Senhor, calma lá, eu ainda não consigo deixar isso e aquilo outro. Tem coisas da sua velha vida, do seu velho homem, da sua velha criatura, que você ainda está vivendo, que você ainda está guardando para si. E por mais que você queira camuflar, como fez Saul, quando Samuel chegou, a Bíblia diz que ele disse: obedeci a tudo. Está aqui no verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Gente, não executou, mentindo, camuflando. Ele estava mentindo, dizendo que tinha executado uma coisa que ele não tinha executado. O pior mentiroso, diga, o pior mentiroso é o que mente para si mesmo. Ele estava dizendo para Samuel, como Ananias e Safira disseram para Pedro, que aquela herdade tinha sido vendida por X, quando tinha sido vendida por algo
maior, eles retiveram metade do valor para si. Da mesma forma, Samuel ouviu de Saul uma mentira. Vendemos, portanto, lá em Atos 5, aqui em Samuel, ele está dizendo: fiz conforme a palavra do Senhor, do jeito que foi mandado eu fiz. Não fez. E tem muito crente que acha que vai para o céu, que vai ser arrebatado, que está salvo, mas não está fazendo como a palavra manda, não está obedecendo a palavra de Deus como ela tem falado a você. Deus não quer que você seja metade dele, Deus quer que você seja o quê? Completamente dele. Amém? Aquilo que Samuel viu foi rebelião. Por isso que ele diz aqui no versículo de número 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ele viu uma rebelião, porque se a palavra diz que tem que ser feito assim, como é que você vai fazer diferente da palavra? E aí vem aquela coisa que eu tenho falado muito para vocês, sobre o pós-modernismo dentro da igreja, que as pessoas relativizam a palavra e dizem: bom, o bispo falou, a palavra de Deus diz, mas eu acho que não é bem assim, não precisa disso tudo, isso é exagero. Alguns irmãos e irmãs utilizam isso na questão até moral. Crente é muito quadrado, crente exige de mim uma mudança, né? Umas roupas que mais, digamos assim, mais, me ajuda, mais bem vestidas, né? E tem muitas irmãs hoje que estão sendo impulsionadas, irmãos também, pela moda secular, sim ou não? O caminho de Deus é perfeito e restaura a alma, sim ou não? Sim. Nós não somos crentes modernos, nós somos crentes o quê? Eternos. O caminho de Deus, ele é sim ou não, o que passa é do maligno. Se o Senhor disse ao rei Saul: destrói tudo, totalmente, tudo, não era para ficar nada, mas ele deixou coisas que provavam sua rebelião. Diga para o seu irmão do lado: tudo que você estiver fazendo que é contra a palavra e que denota a velha criatura, é rebelião contra Deus, é feitiçaria, é contra Deus. Tem muito crente rebelde, tem muito filho que o pai e a mãe querem educar como cristão e o menino diz: não, eu não aceito. E tem assim uma voz altiva, né? Não aceita a educação cristã, não aceita estar submisso às autoridades que Deus constituiu sobre eles. O jovem hoje, ele é muito impertinente, ele é muito abduzido pelas mídias sociais, pelas redes sociais, e tudo que ele acha, para ele é uma verdade. Ele está subjetivando a Bíblia, ele está relativizando a palavra de Deus e dizendo: espera aí, foi dada a ordem para destruir, mas eu só vou destruir o que eu quero, o que eu gosto vai ficar. Foi o que Saul fez. O que eu gosto, eu quero mostrar que eu dominei Agag, então ele vai vir, e eu vou mostrar o povo todinho: olha aí, o grande rei Saul derrubou Agag, olha aí o derrotado, olha a cara do derrotado. Ele queria mostrar para ter glória, ele fez um altar para ele. Quando Samuel chegou, ele já tinha levantado um altar para ele, o próprio Saul. Ele queria ser glorificado no meio do povo. Ele era tão orgulhoso e soberbo que ele queria que todo mundo visse que ele era o vencedor. Mais uma vitória de Saul. Por que Saul tinha raiva de Davi? Quando Davi entrou no páreo, o povo gritava: Saul matou 10.000, mas Davi matou 100.000. Isso estava Saul irado, porque Saul queria ser o melhor de todos. Então ele deixou Agag vivo para se exaltar. E aqueles bois e ovelhas, gente, estavam lá porque ele mesmo disse para si, e o povo que estava com ele disseram assim: isso a gente gosta, isso a gente quer, então nós não vamos acabar com isso. Entende? Pergunta para você mesmo: o que é que você gosta, que você quer, que você não tirou da sua vida, mas sabe que a Bíblia manda que você tire, que a Bíblia condena, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você sabe ou não sabe disso? Tem alguns irmãos que dizem: eu cheguei aqui 7h35, sabe por quê, irmão? Diga glória a Deus. Eu estou dando um testemunho lindo. Uma moça chamada Bruna,
mãe de 2 crianças, foi lá na igreja da Washington Soares hoje. Há 5 anos atrás, eu parei em frente ao Extra da Washington Soares e eu vi aquela moça, há 5 anos atrás, e Deus disse para mim, eu dentro do carro, vai até ela e diz para ela que eu estou chamando ela de volta, porque ela tem um chamado, eu escolhi ela, e ela é uma levita na minha casa. Vai lá dentro, compra uma cesta básica e dá para ela, e diga que foi eu que mandei. Irmãos, eu fui até aquela moça, 5 anos atrás, comprei a cesta, dei para ela e disse, foi Deus que mandou. Ela começou a chorar porque ela tinha acabado de perguntar para Deus por que ela estava sem ter o que comer em casa. E eu disse para ela, Deus disse que você é uma levita e que você tem que voltar para o caminho dele. E ela ficou chorando copiosamente. Gente, remorso é diferente de quê? De arrependimento. Ela chorou de remorso. Mas hoje, 5 anos depois, eu estou pregando, ela entra pela porta da igreja com as filhas. Vivendo na prostituição. Ela disse, eu sou prostituta. Hoje, eu olhei para ela e disse, porque Deus me lembrou, eu sou bom fisionomista, eu só sou ruim de nome. Se perguntar seu nome, eu não sei nem o lado de casa mais. Mas de fisionomia, daqui 100 anos eu ainda estou vendo você dizendo quem é e quem não é. E eu olhei para ela e disse, a irmã lembra que há 5 anos atrás, Deus me usou para você na frente do supermercado? Ela olhou assim para mim e disse, estou lembrando. Eu digo, pois o mesmo Deus que falou comigo há 5 anos atrás está te chamando hoje para entregar a tua vida a Cristo. O Deus que proveu aquela cesta básica quer prover a tua vida para você voltar para a casa dele, porque caminho de prostituição é caminho do inferno. Ela começou a chorar e hoje ela se rendeu a Jesus, finalmente. Hoje ela disse, eu sou agora, bispo, ex-prostituta, a partir de hoje. Dê uma salva de palmas para Jesus. Olha, não existe essa coisa de não existe ex. Existe ex-prostituta, ex, tudo que você imaginar. Ah, mas eu tenho esse jeito, eu tenho essa opção sexual, eu tenho essa ideologia. Cara, não importa o que você tem, importa o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é muito melhor do que você imagina. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. A grande questão é se você está disposto a destruir a velha criatura com seus feitos, a tirar da sua vida as coisas velhas, as veredas velhas. Saul guardou coisas que não devia guardar, e por isso o reino dele foi cortado, gente. Você tem motivo de se alegrar com Deus hoje, porque a salvação veio até você essa noite. Mas se você estiver disposto a destruir o pecado na sua vida, você parar de dar valor às coisas ruins que estão destruindo você, é droga, é prostituição, é impureza, é lascívia, é idolatria, é feitiçaria, é bruxaria. Gente, é tanta coisa ruim, a iniquidade está no mundo, se espalhou de uma forma absurda. Você pode hoje destruir tudo isso e servir ao Senhor. Ou então fazer como Saul, e como muitos crentes que frequentam a igreja e não são membros do corpo, porque membro do corpo está transformado, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Membro de verdade não vive no pecado. A Bíblia diz, se você vive na prática do pecado, você é filho do diabo, não filho de Deus. Encare a verdade, porque é melhor essa verdade do que uma mentira que a hipergraça conta, que esse falso evangelho está contando que Deus te ama e Ele aceita você como você é. Deus não vai aceitar você no pecado. O evangelho da graça não é inclusivo, ele é exclusivo. Ele exclui, ficarão de fora, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes. Então não pense que o evangelho vai incluir você, que o amor de Deus vai fazer com que o seu pecado seja aceito na congregação, que você faz parte do corpo de Cristo porque você entrega um dízimo e uma oferta. Não pense você
que Deus vai poupar você da ira dos 7 anos da grande tribulação e arrebatar você estando vivendo dissolutamente, falseando uma vida. Sabe aquela santimônia, aparência de santo só, mas quem te conhece que te compre, hein? Quem te conhece que te compre. Quem sabe quem você é, sabe muito bem a sua índole. Então, quando Saul mentiu, Samuel disse: você destruiu tudo? Então que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? E que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? E por que Agag está vivo? Então, Deus hoje está olhando para você e dizendo: você é nova criatura? Você tem certeza que você vai para o céu? Quem tem certeza que vai para o céu? Quem vai ser arrebatado aqui? Levanta a mão e diz um glória a Deus bem alto. Vai lá, bem alto. Mas lembre-se, Deus está olhando para a sua vida. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe quem você é. Ele conhece a sua intimidade. Não adianta você tentar camuflar. Deus sabe onde você se assenta e quando você se levanta. Deus conhece o teu pensamento, então não adianta. O que é que você tem que fazer? Para ser salvo, para ser arrebatado? Destrua o pecado. Acabe com o mundo de pecado na sua vida. Quem está entendendo? Tudo, diga tudo, é tudo, sem nada sobrando. Tem uma moça que disse assim para mim: bispo, eu estou deixando de fumar, aceitei Jesus, estou deixando de fumar, mas eu deixei de fumar, eu fumava 4 carteiras, agora eu estou fumando só metade de uma. Glória a Deus, né, bispo? Se não, porque com metade de uma tu ainda vai para o inferno. Amém ou não amém? Se eu fosse da hipergraça, eu ia dizer para você: amém, glória a Deus, Jesus te ama, irmão, fica firme. Como fica firme? Você não está firme? Bispo, eu tô realmente vencendo o diabo, sabe como? Eu bebia 2 litros de cachaça, agora eu só tomo 2 goles. Por 2 goles você vai para o inferno também. Bispo, eu tinha várias mulheres, agora é só a mim e mais um amante. Pois por um amante você vai para o inferno. Bispo, eu era uma pessoa muito mentirosa, agora de vez em quando eu minto. De vez em quando você mente, por isso você vai para o inferno também. Você entende o que é destruir tudo? Então que não reste nenhum resquício da velha criatura na sua vida. Porque se Jesus te iluminou, foi para você andar na luz como Ele na luz está. Se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Se você conheceu a verdade te liberta. Não tem meio termos, não tem negociação com isso. Deus não negocia salvação com você, Ele já pagou o preço. Mas para você ter direito, você vai ter que abrir mão dessa vida velha. Amém? Não deixe nada te segurar. Diga comigo: Deus me escolheu para ir para o céu. Agora eu tenho que fazer com que essa escolha seja válida. Amém? Gente, obediência é a regra fundamental. Saul podia ter sido obediente, mas ele foi obstinado. E a Bíblia diz que obstinação é idolatria. Quantas pessoas você fala e a pessoa fica ali dura de coração, obstinado. Não, eu sou assim. Entendeu? Eu sou assim, ninguém me muda. Pois se ninguém te muda, você vai para o inferno, porque ninguém te muda. A obra fundamental do Espírito Santo é mudar você. Se você não quer mudar, então você não vai para o céu. Quem aqui conhece alguém que diz: ninguém me muda? Levanta a mão. Quem conhece gente que diz assim: está vendo esse pescoço? Ninguém pisa. Já ouviu isso? Vai para o inferno. Porque Jesus, o Filho de Deus, desceu em forma de carne, habitou entre os homens e se humilhou à morte de cruz. Então, se Ele deu o exemplo, por que você que quer ser cristão não faz o mesmo, irmão? Você acha que você é melhor do que o seu Senhor? O servo nunca será maior ou melhor do que o seu Senhor. Amém? Então, você tem que mudar. Algumas pessoas dizem: eu estou com um problema conjugal, porque você não mudou. Eu estou com um problema espiritual, porque você não mudou. Eu estou com um problema emocional, porque você não mudou.
Eu vou pregar 100 vezes para você, enquanto você for teimoso, não for obediente, você vai continuar com um problema. O que o Espírito Santo quer é mudar você. Ele quer que você mude mesmo. O Evangelho é para confrontar e mudar você, não é para passar a mão nos seus erros, não. Engraçado que tem gente aqui que já está com a minha idade, 50 anos, e é teimoso, ainda reclama do filho que teima com ele, mas é mais teimoso do que o filho. Tem que ter cuidado com essa teimosia, porque a Bíblia fala que essa teimosia é idolatria, é adoração ao ego. Quando você disser, eu sou assim, e ninguém me muda, sabe o que é que você está dizendo? Eu estou acima de Deus. Você é um ególatra. E o ególatra se sente muito bem nesse falso evangelho antropocêntrico. Esse evangelho que exalta o homem, esse evangelho da autoajuda. Esse evangelho da autoajuda faz essas pessoas egocêntricas, as pessoas autocêntricas, se sentirem muito bem. Porque tudo que você quer é alguém que te entenda. Você não quer ninguém que te confronte, mas que te entenda você quer. E é isso que é o perigo da coisa. Jesus veio trazer espada. A Bíblia diz que ele trouxe espada. A família, ela vai passar por um processo até de divisão, porque o evangelho vai entrar como uma espada dentro da família. Tem gente que não vai concordar porque você mudou, que não vai entender a sua mudança, porque o evangelho confronta e muda. Então, se você mudar, tem que mudar para melhor, estar de acordo com a palavra. Saul não quis fazer de acordo com a palavra, mas você que quer ir para o céu tem que fazer de acordo com a palavra. E lembre-se, aqui diz, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Isso é uma grande verdade. Se você rejeitar essa palavra, você também vai ser rejeitado. Alguém aqui quer ser rejeitado? Então destrua o pecado na sua vida. Não queira que eu passe a mão no seu pecado e diga que você está meio certo, porque meio certo já é errado por natureza. Teve uma moça que uma vez procurou e disse assim, bispo, ora pelo meu casamento. Aí eu disse, vai casar? Vou. Ore por ele, ore por mim. Está. Cadê ele? Está aqui? Não, está não. Está onde? Ele está na casa dele. Como assim? Está na casa dele? É, porque ele está separando da mulher para casar comigo. Ele tem 2 filhos, ou 2 ou 3. E eu olhei para ela e disse assim, rapaz, eu vou te dizer, viu? Você não tem amor à sua alma, não. Como é que você se mete numa dessa e pede para eu orar por você? O que é que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 6,14? Não há comunhão entre crente e o descrente, entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sim ou não? Mas tem tanto crente pedindo oração para se casar com um ímpio, e numa situação de adultério ainda. Misericórdia, diga bem alto, misericórdia. Ainda pede para o pastor orar por isso. E eu não oro. Eu não reconheço esse tipo de crente que diz que é crente. Você vive dizendo que quer se libertar do mundo, se libertar das trevas e trazendo treva para a sua vida. Irmã, vá orar mais para achar um rapaz de Deus para a sua vida. Mas bispo, está faltando homem na igreja, tá? Pois ore mais ainda, que Deus manda. Amém ou não amém? Deus manda. Eu estava vendo na internet, quando você levantou e entregou uma rosa para ela, a aliança, e pediu ela em casamento, achei lindo, fiquei, meu Deus, até me emocionei lá em casa quando eu vi. Existe isso sim, mas tem gente que perdeu a fé, e toda a porcaria que o diabo oferece você quer pegar, porque você acha que eu pego aquela porcaria, eu não pego nada.
Tem gente que diz, eu vou acabar ficando para a titia, então o que vier eu pego. E o diabo está cheio de prato para você receber, irmão. Está cheio de coisa ruim. Tem um bocado de gente com coração perverso para você, cristã, casar e dizer para mim, daqui uns 2, 3 anos, quando passar o fogo, eu vou perguntar, cadê seu marido? Não, ele foi para o bar beber. Ou você, homem, dizer, eu perguntar, cadê sua mulher? Não, ela está na casa da mãe dela, que ela não gosta de vir para a igreja. Então você hoje tem que aprender a se libertar das trevas, do mundo, do diabo, cortar totalmente tudo. Não tenha comunhão com as trevas não, irmão. Você está namorando com ímpio? Pois acabe. Quem foi que lhe deu autorização para você namorar com ímpio? Ah, bispo, mas eu gosto dele, então vai para o inferno com ele, irmã. Você não gosta? Eu vou te dizer uma coisa, eu só gosto das coisas de Deus. Amém ou não amém? Eu gosto do que Deus tem para mim, não do que eu quero, porque o que eu quero, meu coração corrupto me engana para eu querer coisas que não devo. Não adianta você pedir para alguém orar por você quando você tem escolhas ruins, você vai sempre ser o resultado das suas escolhas. Saul escolheu o que era mal e colheu o que era mal. Lá em Ezequiel capítulo 18, verso 20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Se você não entendeu, escolha o pecado e morra no pecado. É o que a Bíblia diz. Quem aqui hoje sente o desejo no coração de dizer, olha, bispo, eu guardei muita coisa do passado no meu coração, maus sentimentos, maus desejos, maus pensamentos, eu tenho um sentimento, amor, paixão por gente ímpia, eu não consigo me apegar às coisas de Deus, eu não consigo liberar o meu coração para servir o Senhor, eu vivo sendo atribulado constantemente, fico sendo tentado constantemente a cair, porque o meu coração está cheio de coisa que fica me derrubando. De vez em quando vem um desejo da droga voltando, vem um desejo da bebida voltando, de vez em quando vem aquele desejo de me prostituir novamente. Bispo, é uma luta constante. E eu vou dizer para você por quê. Porque você não destruiu isso na sua vida. Na hora que você destruir, não volta nunca mais. Você tem que matar totalmente Amaleque, Agag, e todos os bois e ovelhas que você guardou, todo o pecado, todo o desejo, toda a paixão, toda a desobediência você vai ter que destruir, amém? Quem quer ir para o céu? Faça um autoexame, você sabe o que é que você guardou que está errado? Sim ou não? O que é que você alimenta no seu coração que está errado? Sim ou não? Pois então destrua isso hoje perante Deus, não continue sendo rebelde. O pastor diz assim, olha, irmã, muda essas vestes imoral, veste umas vestes decentes, seja uma mulher digna, honrada. Mas bispo, eu tenho 17, 18 anos, seja uma jovem honrada, digna. Não queira se vestir igual essas moças do mundo, amém ou não amém? Estou falando besteira, pessoal? Você tem que influenciar os seus filhos, gente, porque o mundo, o diabo, está influenciando em todo tipo, novela, filme, tudo, para os seus filhos serem prostitutos, promíscuos, iníquos. Você tem que ser forte na criação. Amém ou não amém? Tem alguma coisa na sua casa que você sabe que não agrada a Deus? Tem alguma coisa na sua vida que você sabe que não agrada a Deus? Destrua totalmente. Fique de pé.